Você sabe qual é o propósito dos dons espirituais? Infelizmente, temos visto muito em nossos dias a banalização e o mau uso dessas capacitações concedidas pelo Espírito Santo. A aula de hoje vai te ensinar a evitar concepções erradas sobre os dons espirituais e também apontar quais são as suas finalidades e o modo bíblico de administrá-los. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. De antemão, quero informá-los que o subsídio que eu estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo. Cliquem e façam um download desse material. Não custa nada, é um presente nosso para vocês. Deixaremos também junto ao link do esboço o link do curso O Pregador e a Pregação. Mas o que é isso, irmão Murilo? É uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado centenas de irmãos no Brasil e até mesmo fora do Brasil no Ministério da Pregação. Contamos com os melhores professores e o valor é simbólico. Tenho certeza que cabe no seu bolso. Todo mundo pode fazer o curso Pregador e a Pregação. Então dá um pause agora aqui nesse vídeo, vai conferir o curso, confere o valor, vê quem são os professores e depois volte aqui para estudar a aula da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos hoje a lição de número 2 e o assunto é o propósito dos dons espirituais. Eu gostaria de começar comentando o título da lição, porque quando entendemos o título, temos uma noção do que estudaremos no restante da lição. E eu quero iniciar definindo o que significa a palavra propósito. Temos duas palavras importantes aí no título. Uma delas é propósito e a outra é dons espirituais. Então vejamos o que significa propósito segundo o dicionário Oasis da língua portuguesa. Propósito é a intenção de fazer algo, é um projeto, é um desígnio. Presta atenção nisso aqui. É aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa. Isto é, uma finalidade, um objetivo, um intuito. Aquilo que alguém se propôs porque se decidiu. É uma decisão, uma determinação, uma resolução. É isso que significa propósito. É fazer algo com um objetivo, uma finalidade já definida, já determinada. Agora, o que são dons espirituais? Na lição de número 1, nós definimos o que são os dons espirituais e também apresentamos os principais conceitos teológicos. Você lembra dos conceitos teológicos? Dividimos aqui em dois grupos, os cessacionistas e os continuistas. E cada grupo com as suas subdivisões. Dentro do grupo cessacionista, nós colocamos aqui os antissobrenaturalistas, os cessacionistas propriamente ditos e os devanescentistas. E dentro do segundo grupo, que é o grupo continuista, definimos aqui o continuista tradicional, o pentecostal e o neopentecostal. E definimos de forma bem detalhada o que é dom espiritual. Mas eu gostaria de relembrar aqui os amados irmãos o que são dons espirituais. Segundo o pastor e professor Antônio Gilberto, que é uma sumidade na área, né, o saudoso pastor Antônio Gilberto, o dom espiritual é uma dotação ou concessão especial e sobrenatural do Espírito Santo de capacitar ou de capacidade divina sobre o crente, com essa finalidade, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. O pastor Ezequias Soares, ele define dons espirituais da seguinte maneira. Perceba, eu estou trazendo essas definições de Antônio Gilberto, pastor Ezequias Soares, Eurico Bergsten e do Baker, porque eles são pessoas respeitadíssimas dentro do meio pentecostal. Pastor Ezequias Soares diz o seguinte: os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito equipa os membros do corpo de Cristo para realizar o que não seria possível por meios ou recursos humanos. Então, é algo que você recebe, é algo que é dado, não é algo aprendido, mas é algo concedido.
O pastor Eurico Bergsten, ele complementa essa visão do pastor Antônio Gilberto, do pastor Ezequiel Soares, quando ele diz que os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus através dos instrumentos humanos que os recebem e os bem usam. Então, quando você vê alguém profetizando, e essa profecia vem de Deus, é uma maneira de o Senhor revelar o seu poder e a sua sabedoria. Quando você vê alguém estendendo as mãos, e essa pessoa é usada por Deus nos dons de curar, né? E a pessoa que está enferma, ela é sarada, Deus está revelando o seu poder e a sua sabedoria. Quando alguém traz uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, Deus está revelando o seu poder e a sua sabedoria e assim por diante. Temos aqui também uma definição do Baker, eu gosto muito dela. Ele diz que dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo que capacita a pessoa a atender às necessidades do corpo de Cristo, isto é, a igreja. É algo que um indivíduo recebe para usar em benefício da coletividade. Olha que coisa interessante, você recebe o dom com uma finalidade de edificar o corpo e não para a sua promoção pessoal. Então o título da lição é o propósito, a finalidade dessa capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. É uma tradução do título, né? Os dons, eles são diferentes. Temos aqui dons assistenciais, a lição não vai tratar sobre eles. Temos os dons espirituais e falaremos sobre eles nas próximas lições. E também os dons ministeriais. Há uma diversidade de dons dentro de cada conjunto, assistencial, espiritual e ministerial. Há uma multiforme aqui de dons. Mas perceba, o propósito é o mesmo. A edificação do corpo de Cristo. A edificação pessoal e a edificação dos não crentes. A gente vai ver isso no tópico 2 de nossa lição. Deste modo, podemos avançar e começar a expor os pilares da lição, que é o texto áureo, a verdade prática e assim por diante. Nosso texto áureo diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 2. E como sempre fazemos, eu trouxe aqui duas versões para compararmos o nosso texto de ouro. Lemos na versão corrigida, que é uma tradução literal. Agora leremos na NVI, ou melhor dizendo, na NVT, que é uma tradução dinâmica. Diz o seguinte: o mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais. Esse ansiosos aqui é um desejo que queima, é um desejo que arde, é uma vontade muito grande. Paulo estava dizendo aos Coríntios, olha, eu vejo que vocês têm muito desejo de terem os dons espirituais, vocês valorizam isso. Esse desejo promove uma busca. Esse desejo intensifica a oração. Esse desejo leva a um jejum, leva a uma intensa procura, um intenso derramar, um intenso clamor por aquilo que se quer. Os coríntios desejavam os dons espirituais. O resto do versículo diz o seguinte: já que vocês têm esse desejo tão grande, aí vem a orientação de Paulo: busquem os dons que fortalecerão toda a igreja. Que coisa interessante. É a versão NVT. Trouxe também aqui uma paráfrase, não é uma tradução, é uma paráfrase, a NTLH. Ela diz assim: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons espirituais, procurem. Ou seja, se esforcem, busquem, peçam, se entreguem, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Paulo orienta os irmãos a terem essa vontade, esse desejo, a canalizar esse desejo, essa vontade para buscar os dons que edificam a igreja. E percebam, nós precisamos ter esse desejo em nosso coração. Tem muita gente que deseja ser batizado no Espírito Santo e quando é batizado no Espírito Santo, para de buscar os dons. Não ora para que Deus conceda o dom de profecia.
Não ora para que o Espírito lhe dê discernimento. Entenda, nós precisamos continuar. A busca não para com o batismo. E mesmo depois de você receber um dom, peça outro, né? Seja ousado, peça que Deus lhe dê os dons espirituais. Vá lá e diga, Senhor, não é para mim, é para a tua igreja. Tu conheces a necessidade da igreja, sondas aquilo que o teu povo precisa e me usa como um instrumento para atender essa necessidade. Olha, irmão, que coisa bonita, Senhor. Senhor, me faça a provisão para aquilo que a tua igreja está necessitando. Olha aqui a minha vida. Quem tem desejo, ora. Quem tem desejo, consagra. Quem tem desejo, busca. Quem tem desejo, não desiste. Eu orei uma semana e não recebi. Já tenho 10 anos de crente e parece que eu não tenho nenhum dom espiritual. Está buscando? Os dons não cessaram. O que cessou foi a intensidade da busca por eles. O que cessou são aqueles que valorizam aqui essas coisas. É o que parece que está cessando, né? Eu não vejo mais os dons. Eu não estou vendo quem busca. Eu não estou vendo quem pede. Eu não estou vendo quem deseja, quem almeja estas coisas, quem anseia por isso, como diz aqui o versículo do nosso texto áureo. A nossa verdade prática, ela nos diz assim, os dons são recursos concedidos, dados por Deus, para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A gente vai falar detalhadamente sobre isso aqui nos tópicos da lição. Mas os dons, eles edificam a igreja porque eles confirmam a pregação. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. E também por dons do Espírito, conforme a sua vontade. Que coisa interessante. Uma igreja onde há a manifestação dos dons espirituais deve ser uma igreja, se os dons são utilizados corretamente, os dons atrelados com o fruto do Espírito, tem tudo para ser uma igreja que cresce espiritualmente, uma igreja que tem relevância dentro da comunidade. Imagina, tu tá pregando num culto da rua e de repente passar ali uma pessoa que está enferma e tu orar e aquela pessoa ser curada. Como não vai ser a repercussão da mensagem do Evangelho ali na tua comunidade? Tu já pensou? Tu tá ali na tua igreja e de repente Deus te revela algo que ainda está por acontecer, ou Deus te revela algo específico da vida de alguém. Olha, irmãos, isso Deus ainda fala hoje, Deus ainda faz hoje. Imagina tu tá na igreja, de repente alguém se levanta de um lado assim e começa a falar em línguas. E fala aquelas línguas que ninguém conhece, não são idiomas humanos, são línguas que somente o dom de interpretação pode dar o conhecimento daquilo que está sendo dito, e alguém se levanta e interpreta do outro lado. A igreja toda vai ser edificada. A fé dos irmãos serão fortalecidas. Então veja, o dom, ele confirma a pregação e ele edifica a igreja. Que coisa, irmãos, que coisa interessante. Nós temos aqui 3 pontos. Pastor Ezequias Soares, ou melhor dizendo, pastor Elinaldo Renovato, ele foi muito feliz naquilo que ele se propôs a atingir nessa lição de número 2, quando ele colocou aqui no tópico de número 1 uma séria advertência. Os dons não são para elitizar o crente, tornar o crente uma classe especial de cristão. Os dons não servem a esse propósito. O tópico de número 2 diz o seguinte: edificando a si mesmo e aos outros. E por fim, temos aqui o tópico final que diz o seguinte: edificando todo o corpo de Cristo. Comecemos então tecendo alguns comentários pelo tópico de número 1, e eu creio que aquilo que vai ser exposto aqui enriquecerá muito a sua aula na escola bíblica dominical. Dentro do nosso subsídio, como é um subsídio, é um adendo àquilo que está na lição, eu me propus a colocar aqui um tópico bem chamativo, evitando algumas concepções erradas sobre os dons espirituais. Já que o pastor Cláudio, estou trocando o nome dos pastores aqui, já que o pastor Elinaldo Renovato, ele fala que os dons não são para elitizar o crente,
Isso aqui está falando de um mau uso do dom espiritual. E eu quero aqui mostrar aos irmãos que existem concepções erradas. Alguém que recebeu o dom se achar superior aos outros. Eu tenho o dom espiritual, então preciso ser tratado com privilégios. Quando eu chegar lá, tem que me dar oportunidade. Eu quero mesa separada. Eu faço exigências, viu? Eu quero cachê, quero camarim, quero só esse tipo de água. Não, irmão. Olha, lá chegou fulano de tal, super cristão. Não existe super cristão. Se você recebeu o dom, é porque Deus achou que você deveria ser mais servo ainda. Então o dom não é uma forma de exaltação. O dom é uma forma de, me permitam usar essa expressão, é uma forma de humilhação. Porque quanto você mais sobe no reino de Deus, mais você desce. Quanto mais você tem, quanto mais você é servo. Então se você recebe o dom, é porque Deus está dizendo, é para servir. Não é para ser servido. É para edificar os outros. Não é para se autopromover. Então, eu coloquei aqui a primeira concepção errada dos dons espirituais é esta. Aprendam com isso aqui. Os dons espirituais não tornam o crente membro de uma classe superior. Quem recebe os dons, independente de quem seja, de qual função exerça ou de qual posição secular tenha, a pessoa que recebeu esse dom, independente de quem ela seja, entendam, tanto dentro como fora da igreja, não pode se orgulhar daquilo que lhe foi dado. Muito pelo contrário, ela deve sentir temor. Ele está me dando essa capacitação e ele vai cobrar de mim. Deus vai cobrar dos profetas que se calam. Deus vai cobrar dos profetas que se vendem. Você acha que aquilo que Deus lhe concedeu foi para você usar como quer? Foi para você trazer para si a glória? Você vai prestar conta. Nós prestaremos conta. Então essa é a primeira concepção errada. A segunda concepção errada acerca dos dons espirituais é que ele não é uma garantia de salvação. Fulano de tal profetiza. Isso não quer dizer que ele seja crente. Mas, irmão Murilo, é desse jeito. Mas fulano de tal expulsa demônio. Não que expulsar seja um dom. Mas fulano de tal expulsa demônio. Fulano de tal realiza maravilhas. Isso não quer dizer que ele seja crente. Dom espiritual, o dom, o uso do dom, a manifestação do dom na vida de alguém não significa dizer que esse alguém é salvo. Quer prova bíblica? Clássico. Mateus capítulo de número 7, versículo 21 ao versículo de número 23, a Bíblia diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no dia do Senhor, 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 nós profetizamos em teu nome. Veja, profetizaram. Tudo indica aqui que é a utilização do dom espiritual. Profetizaram. E o texto diz mais, em teu nome nós expulsamos demônios. Meu Deus! Crente que pratica iniquidade expulsando demônio. Tem como tu entender como funciona o reino espiritual, irmão? Olha só, expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Até milagre. Até milagre. E o versículo 23 vem como uma sentença. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Mas, Senhor, nós invocávamos o teu nome. Nós até mas não conheci vocês. Mas, Senhor, nós expulsamos demônios, mas eu não conheço vocês. Mas, Senhor, a gente realizou maravilhas. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O dom não é garantia de salvação. É a segunda concepção errada. A terceira concepção errada é que os dons não são sinal de santidade. É isso mesmo. Dom não é sinal de santidade. Está vendo aquela pessoa, o profeta está chegando ali, santíssimo profeta. Não.
Ele pode ser ou ele não pode ser. É isso que eu estou querendo dizer aqui aos irmãos. Entendam o que eu estou dizendo aqui. Quando você vê alguém que é muito usado por Deus, ele precisa ter fruto. Ele precisa ter testemunho cristão. Não é só unção, ou graça, como alguns dizem. Fulano prega que a graça desce, que a unção é uma coisa assim. Não, ele tem que ter isso, mas ele tem que ter vida. É isso que eu estou dizendo aqui aos irmãos. Ele tem que ter vida, tem que ter testemunho. O fruto do Espírito deve ser visto na vida de tal pessoa. E não somente a manifestação do dom. Porque o dom em si não é prova de santidade. É o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 23. Jesus disse aos que profetizavam, aos que expulsavam demônios, aos que invocavam o seu nome e até realizavam maravilhas. Ele diz o seguinte: apartai-vos de mim. Para lá, vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade aqui é uma expressão para maldade. Pessoas perversas. Não conheço vocês. A quarta concepção errada acerca dos dons espirituais é que os dons não são prova de maturidade espiritual. Fulano de tal é usado nos dons. Isso não quer dizer que ele cresceu. Isso não quer dizer que ele amadureceu, que ele é um filho maduro de Deus. Isso não é sinal de maturidade cristã. Olhe para a igreja de Corinto. Paulo ele vai nos informar que esta igreja tinha todos os dons espirituais, todos. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus. Então a comunidade, a igreja que estava na cidade de Corinto, era uma igreja poderosa. Era uma igreja cuja manifestação do Espírito era visível. Dentro dessa comunidade havia a diversidade e havia a completude dos dons espirituais. Mas o versículo de número 1 ao 3, do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai chamar eles de meninos, de carnais. Mas, irmão, lá tem os dons, lá tem profeta, lá tem pessoas que são usadas nos dons de curar, lá tem quem tem o dom da palavra do conhecimento, outro da sabedoria, lá tem variedade de línguas, tem interpretação. Carnais. Meninos. Então, são 4 concepções erradas sobre os dons espirituais. Eu penso que, expondo essas 4 concepções erradas, nós atingimos aqui o propósito do primeiro tópico. Em síntese, a lição traz o seguinte: os dons do Espírito são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar, tornar o crente, tornar o irmão, o portador do dom, numa classe superior de crente. Não tem essa finalidade. Temos aqui o tópico de número 2, e olha que tópico interessante. O tópico diz assim: edificando a si mesmo e aos outros. Aqui nós temos o desígnio de Deus em conceder dons espirituais aos homens. O subtópico de número 1 diz o seguinte: edificando a si mesmo. E traz aqui até um texto interessante, quando ele diz assim: falar a língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 4. Então veja, o falar em línguas é importante. Quando você ora em línguas dentro do seu quarto, ou quando você adora em línguas, você está edificando a você mesmo. Paulo não proibiu ninguém de falar a língua estranha. Ele proibiu, ou melhor dizendo, ele regulamentou, ele orientou o mau uso deste dom de Deus. Do que adianta você chegar, pegar o microfone e, meus irmãos, quero que vocês abram a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 10. E de repente você só começar a falar línguas estranhas. Línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas. Quem está ali na igreja não vai ser edificado, porque não entende o que você está falando. Aí ele vai dizer, a não ser que tenha um intérprete. Então, quando você fala em línguas, você está edificando a si mesmo. Veja que uma das finalidades dos dons concedidos por Deus é a edificação pessoal.
Uma segunda finalidade é a edificação dos outros, a edificação coletiva. Ele diz assim, olha, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, porque o que profetiza edifica a igreja. Então, eu trouxe aqui, o pastor Elinaldo Renovato, acertei o nome agora, ele trouxe aqui algo que eu sublinhei e achei bem interessante. Ele diz assim, os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. E ele traz aqui 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12. É importante que você leia essa referência. Então, a finalidade dos dons é a edificação pessoal e a edificação do corpo de Cristo. Temos aqui ainda mais uma finalidade, edificando até o não crente. Porque tu já pensou, um não crente chega lá na igreja e vê tu sendo usado nos dons espirituais. Como essa pessoa não será impactada? Já pensou, irmãos? Você prega ali sobre Cristo. Eu estou dizendo aqui que o dom, ele confirma a pregação. Aí tu já pensou, tu está pregando ali que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus batiza no Espírito Santo. Ele é o mesmo, ele não mudou, que o teu Jesus é poderoso. E de repente tem um irmão ali que está aleijado e você vai lá e ora e aquela pessoa se levanta da cadeira. E o que é que um não crente vai dizer disso ali? Tu já pensou se isso acontece? Meu Deus do céu, como nós precisamos buscar os dons espirituais. O Jesus dos crentes sara. O Jesus dos crentes cura mesmo. Olha, fulano era aleijado, todos nós conhecíamos ele. Olha o que aconteceu. Veja, foi isso que aconteceu lá em Atos 2. Depois de Atos 2, Atos 3, quando Pedro, ele vai entrando com João dentro do templo para orar e tá lá o aleijado, o coxo, junto à porta formosa. Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmolinha aí. Isso aí, prata e ouro eu não tenho. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus, levante e comece a andar. A voz era de Pedro, mas o poder que atuou ali foi o do Espírito. O homem saltou, saiu pulando e ia atrás dos apóstolos. Quando eles chegaram que pregaram no templo, era eles pregando e o povo admirado. Rapaz, eu conheço esse homem. Olha, sei quem é esse homem. Foi o que aconteceu. Jesus que Pedro está pregando, Jesus que João está pregando, me curou, me levantou. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus, de maneira que muitos creram. Muitos creram na palavra pregada por Pedro e por João. Aleluia. Glória a Deus. Muitos creram. Mas, meus irmãos, apesar de Deus ter propósitos definidos com relação ao uso dos dons espirituais, como disse a vocês lá no início do vídeo, infelizmente vemos muito em nossos dias a banalização e o mau uso dessa gloriosa, bendita capacitação concedida pelo Espírito Santo. E visando combater essa banalização, Paulo ele nos dá algumas orientações em 1 Coríntios, capítulo de número 14, sobre o uso correto, a regulamentação dos dons espirituais. E eu quero atingir o objetivo, a finalidade desse tópico de número 2, lhe trazendo aqui esse subsídio. E eu peço que você preste muita atenção naquilo que eu vou expor aqui agora, porque será de suma importância para o desenvolvimento de sua aula na escola dominical, para o seu crescimento pessoal e para a sua espiritualidade. Veja, a primeira advertência que Paulo faz sobre o uso correto, a regulamentação dos dons espirituais é: o propósito principal da manifestação do Espírito em um culto coletivo a Deus é a edificação de seu povo. Irmão Murilo, mas você já vem falando sobre isso. Agora eu vou lhe dar alguns exemplos e também uma prova bíblica.
Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu prometo que vou ser bem breve aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, versículo 5 e o versículo de número 12. A Bíblia diz assim: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então aqui é um texto prova de que a língua ela serve para edificação pessoal. O texto prossegue, mas quem profetiza edifica a igreja, edificação coletiva. E aqui nós enxergamos o duplo propósito dos dons espirituais. Versículo 5 diz assim: gostaria que todos vocês falassem em língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Mas veja só, a não ser, é o que diz o apóstolo Paulo, que as interprete para que a igreja seja edificada. Quem fala em língua pode também receber o dom de interpretação. Ao passo que ele fala, ele interpreta. Veja só, não é tradução, é interpretação. Ou então ele pode falar e outra pessoa interpretar. Versículo 12, a Bíblia diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, o dom espiritual ele tem essa finalidade. E agora eu trago uma advertência. Qual é a edificação de risos intermináveis, cujas pessoas dizem ser manifestação do Espírito? Está lá um culto e a pessoa começa aí vai caindo no banco. Qual é a edificação disso? Me diz. Me mostre na Bíblia. Qual a edificação desse tipo absurdo, macabro, me permitam dizer isso, macabro, de reação, não é manifestação, de reação, de conduta. Não há edificação nisso. As supostas quedas. Meus irmãos, eu vou tocar em coisa aqui que gente vai discordar. Antes de você discordar aqui do irmão Murilo, deixa eu ir até o final do tópico 2. Aí, se você quiser discordar, você discorda. Eu vou falar, aí vou explicar lá no final porque eu estou falando isso aqui agora. Mas esses desmaios que acontecem no culto, desmaiou. Aí a pessoa depois se levanta. Teve uma revelação? Viu alguma coisa? Não, aí se levanta como um abobalhado. Foi o que aconteceu. Eu caí aqui no poder, desmaiei, não vi mais nada. Tem edificação nisso, irmão? Tem. Tem edificação nisso? Biblicamente eu não vejo. Se você ver, me dê um argumento bíblico. Se você ver, me dê um argumento bíblico. Então veja, é para edificação. Aquilo que não edifica precisa ser julgado, refletido e mudado. É o primeiro ponto de regulamento que Paulo dá sobre o uso correto dos dons, para que não haja banalização. Está lá a pessoa rindo e diz é o Espírito. Está lá a pessoa caindo e diz é o Espírito. Cuidado, irmãos, cuidado. Em segundo lugar, a faculdade do intelecto não pode ser desprezada no culto em que o Espírito Santo age. Ninguém genuinamente usado pelo Espírito deixa de raciocinar normalmente em um culto coletivo a Deus. Não existe isso, eu estou fora de mim. Eu perdi o controle. Não, irmãos. Olha o que é que diz. 1 Coríntios 14, versículo 15, depois o versículo 20, diz o seguinte: então que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Quando você está cheio do Espírito, você não perde a razão, você não perde a cognição, o entendimento. Não! Quando você perder, talvez não seja o Espírito que esteja no controle. Ele diz aqui mais: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. E o versículo 20 diz o seguinte: irmãos, deixem de pensar, é isso mesmo? Irmãos, deixem de pensar como crianças. Paulo está dando essa orientação dentro do contexto do regulamento, do bom uso dos dons espirituais. Parem de pensar como crianças.
Não sejam ignorantes. Tem que ter entendimento. É a segunda orientação com relação ao real uso, ou bom uso, ou melhor dizendo, uma palavra mais bonita, é uma segunda orientação com relação à administração correta do dom espiritual. Em terceiro lugar, um culto a Deus não leva ou não deve levar os incrédulos a pensarem que os crentes estão loucos. Você já pensou, chega um não crente dentro da igreja e vê essas barbáries que estão acontecendo em muitos ambientes pseudo-pentecostais e se escandalizam? Mas o que é isso? Ser crente é isso? Botar um tanque dentro da igreja e ficar pulando dentro desse tanque? Né? Tá lá pulando os 7 mergulhos de Naamã. É ficar gritando, uivando, rosnando, rugindo que nem um animal. Não. Eu não quero isso aí, não. Nem eu quero. Nem eu quero. Meus irmãos, o versículo de número 23 diz o seguinte: assim, se toda a igreja se reunir, e se todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Paulo está dizendo que precisa ter ordem. E isso que está acontecendo no culto de Corinto é um absurdo. Precisa haver ordem. O que é que os não crentes estão achando de muitos cultos que assistem no YouTube? De exibições bizarras que acontecem, eu não posso caracterizar certos tipos de ambiente como igreja. Porque isso, em hipótese alguma, edifica, mas escandaliza. É uma terceira advertência e nós precisamos pensar muito sobre isso aqui, irmãos. Eu não estou dizendo para você ser frio, para você ser apático, para você ser gelado. Eu estou aqui orientando biblicamente para que a manifestação do poder de Deus, ela seja vista como algo desejável. Em quarto lugar, o culto coletivo deve ter ordem e decência. Tudo deve ocorrer a seu tempo. Louvor, exposição da palavra e manifestação do Espírito. O culto em que não tem ordem e decência pode ser dirigido pelo Espírito. Eu me lembro de um exemplo, cresci na Bahia. Se tem algum irmão da Bahia aí, coloca aí nos comentários. Glória a Deus, irmão Murilo, eu sou aqui da Bahia, mas eu cresci na Bahia, na cidade de Juazeiro. Juazeiro da Bahia. Quem me apresentou na igreja quando eu era criança foi o saudoso pastor Manuel Marques. Um abraço para os irmãos de Juazeiro, os irmãos que fazem parte da Assembleia de Deus Missão. Minhas tias são daí, elas participam do coral, alguns, meus primos. E eu cresci nessa igreja. E visitando minhas tias, eu fui em um culto uma vez que o pastor Manuel Marques estava pregando. E ele estava pregando, e era culto de doutrina. E ele pregava para ensinar a igreja, uma pessoa muito simples, mas muito firme na doutrina. E ele ensinando na igreja, e de repente tinha um irmão que estava dando glória tão altão. Glória! Glória! O irmão estava gritando mais alto do que o pastor no microfone. Aí de repente o pastor parou, sabiamente, e disse assim: ô irmão, ou eu continuo, ou o senhor continua aí. Porque nós dois não tem como, Por quê? Porque ninguém estava entendendo nada. Era o pastor falando no microfone e o irmão gritando mais alto do que ele. Aí, quando terminou o culto, o irmão foi tirar satisfação com o pastor. Mas, pastor, eu estou sendo usado pelo Espírito. O que eu faço é na direção de Deus. E o pastor Manuel Marques, na sua simplicidade, na sua calma, na sua sabedoria, disse: irmão, eu não entendo. Como é que o Espírito Santo, ao mesmo tempo, está ensinando a igreja e atrapalhando? Tá vendo, irmãos? Precisa ter ordem e decência. Precisa-se disso aqui. Olha o que é que diz o versículo 26 do capítulo 14 de 1. Oh, irmão, como essa aula tá gostosa. Eu estou gostando dessa aula. Vocês estão gostando? Coloca aí nos comentários, vai. Gera engajamento aí para que mais pessoas assistam esse vídeo. Versículo 26 diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem,
Cada um de vocês tem um salmo, então tem louvor. Né? Tem louvor, tem quem canta. Ou uma palavra de instrução, tem doutrina. Ou uma revelação, tem revelação. Ou uma palavra em uma língua. Ou uma interpretação, ou seja, manifestação do dom. Aí Paulo diz assim, tudo seja feito para a edificação da igreja. Imagine um está cantando, um está pregando, um está falando em língua e um está fazendo outra coisa. Qual é o entendimento que vai ter disso aí? Gera bagunça. O versículo de número 27 diz assim, se porém alguém falar em língua, devem 2 falar, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo. Né? Não é para você chegar no culto e dizer, não tem ninguém interpretando, eu não vou falar em língua. Fala, irmão, ali baixinho. Né? Tá sentindo? Fala mesmo. Glória a Deus. Agora tu não pode falar ao ponto de atrapalhar quem está pregando. E aí? Que coisa interessante, né, irmão? Bíblia é muito interessante. O versículo 40 diz assim, mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Então, o bom uso dos dons espirituais passa por esse crivo aqui. Em quinto lugar, no culto genuinamente pentecostal, deve haver julgamento, discernimento, a fim de evitar falsificações. Porque tem gente que não tem temor e profetiza de mentira. Tem gente que não tem temor e fala língua de mentira. Tem gente que não tem temor e se usa, né? Às vezes ele é usado por Deus, mas às vezes ele se usa e usa os outros também. Tem gente assim? Tem. E Paulo, sabendo disso, ele escreve, diz no versículo de número 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. O profeta falou. Contraria alguma coisa das Escrituras? Não. Não contraria. Então é uma coisa boa. Agora vamos ver se vai acontecer ou não. Porque se Deus falou, vai acontecer. Agora, se veio do coração dele, não vai acontecer. Tá vendo, meus irmãos? E ainda que aconteça, e se depois esse tal profeta, como é conforme de lá em Deuteronômio, te chamar para adorar outros deuses, ou seja, para sair da presença do Senhor, para fazer uma coisa errada, trate ele como anátema. Não vá, não. Meu irmão, a Bíblia é muito maravilhosa. Erra quem quer. Peca quem quer, mas aqui tem bússola, aqui tem direção. Glória! Aleluia! Em sétimo lugar, ou melhor dizendo, em sexto lugar, haja visto o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é inadmissível que aconteçam manifestações consideradas do espírito em que a pessoa fique fora de si. Versículo 32 diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Em sétimo lugar, vou encerrar com isso aqui. Encerrar o tópico 2. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, deve reconhecer o mandamento do Senhor. Sou profeta, mas é rebelde. Eu sou homem, eu sou mulher de Deus. Mas vive a Bíblia? Não. Será? Olha o que diz o versículo de número 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que eu estou lhe escrevendo é mandamento do Senhor. Reconheça o que está escrito aqui, E precisamente dentro do contexto que estamos falando aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 14. É isso mesmo. Glória! E agora, irmãos, finalizando esse tópico de número 2, eu trouxe um apêndice. E olha que coisa interessante. Se tu já me criticou aí nos comentários, agora é hora de se retratar, porque eu vou explicar aquilo que eu disse que ia explicar sobre essa questão de cai-cai, essa questão de roda-roda, de uma coisa ou de outra. Vou explicar isso aqui agora. Precisamos saber a diferença. Olha, irmão, que riqueza teológica. Que presente nós estamos recebendo aqui agora com esse conhecimento. Isso aqui é um texto retirado do livro Doutrinas Bíblicas de Marian Sperman. Ele diz o seguinte, ele traz aqui a diferença entre manifestação do Espírito e reação. Tem diferença. Olha só, devemos saber a diferença ou diferenciar manifestação de reação.
Tomemos a seguinte ilustração. Vamos ilustrar essa verdade, a fim de entendermos essa diferença. A luz da lâmpada, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ficar clarinho assim, para não ficar resta. A luz da lâmpada elétrica é uma manifestação da eletricidade. Ou seja, a luz é manifestação da eletricidade. Por quê? Porque é da natureza da eletricidade manifestar-se na forma de luz. A eletricidade se manifesta em forma de luz. Mas quando alguém, por descuido, toma um choque elétrico e ele grita, ai! Ou então aqueles que são mais mansos, né, fazem um gemido, ou o grito ou o gemido não pode ser uma manifestação da eletricidade. Porque a eletricidade não se manifesta por meio do volume da voz humana, se ele gritou, se ele gemeu, não. Então o que foi isso? Quando eu levo choque, o que é? É uma reação. Então a eletricidade se manifesta em forma de luz, mas quando eu levo um choque e grito, ou faço aqui um gemido, isso aqui é uma reação, não é uma manifestação da eletricidade. Quando pegamos essa verdade, esse exemplo, e jogamos ele aqui como uma bomba sobre o assunto que estamos estudando, nós percebemos que muito daquilo que chamamos de manifestação do Espírito, na verdade, é uma reação. Há diferença entre reação e manifestação. Quando uma pessoa cai, não vou nem falar esse negócio de cair, mas quando uma pessoa levanta a mão, glória! Ou quando uma pessoa vibra, quando uma pessoa grita, aleluia, aleluia! Nós somos pentecostal, né? Quando uma pessoa chora, quando uma pessoa pula, não é manifestação, é reação. Ninguém pode conter ou ninguém pode limitar a manifestação do Espírito. Ele se manifesta, irmão. E quando ele se manifesta, ele se manifesta. Quem sou eu para dizer assim, não se manifeste, não se manifeste? Não, ele se manifesta. Mas a minha reação, eu posso controlar. Há novos convertidos que não, né? Ainda estão ali aprendendo. Há irmãos que são ignorantes com relação ao que diz a Bíblia, né? E às vezes ali realmente ultrapassam, extravasam, né? Mas a reação, é isso que eu estou dizendo aqui, a reação, eu posso me conter. Não quer dizer que eu estou aqui num culto onde todos estão pulando e eu estou aqui no culto. Aleluia, e estou aqui chorando. Não significa dizer que quem está pulando está sentindo mais a presença de Deus do que eu, não. Porque ele está reagindo daquele jeito, mas eu posso reagir de outro jeito. Vocês estão entendendo? Olha que coisa interessante, não é, irmãos? Que riqueza teológica, que ensino magnífico. Agora a gente vai saber diferenciar. Às vezes Deus vai lá e enche um profeta. Aí o profeta está cheio de munganga. Isso ali não é manifestação. Isso ali é reação, né? E a reação, ela precisa de limite, né? Precisa de limite. É reação, não é manifestação. Entenda aqui o que eu estou falando, né? Para que ninguém se escandalize com aquilo que eu estou ensinando. Eu espero, e também não aconselho ninguém a brincar com essas coisas. Esse negócio de brincar, de profetizar, tá? Eis que te digo, ou não sei o quê, ou tá rindo desses palhaços que aparecem na internet aí, fazendo piada com coisa séria, brincando com coisas do Espírito Santo. Isso aí é palhaçada. Isso não combina com ministro, isso não combina com servo de Deus, isso não combina com servo crente. Isso não combina, não. Não brinca com coisa séria, não. Eu estou aqui ensinando você a diferenciar manifestação de reação. Estou dizendo que ninguém coloca limite na manifestação, mas a reação precisa de limite. Amém? E eu não estou bravo, não. Vamos lá, meus irmãos. Eu penso que assim a gente conclui o tópico de número 2 e o tópico de número 3, que diz assim: edificar todo o corpo de Cristo.
A gente falou sobre isso aqui, sobre o propósito dos dons. Eu vou dar uma pincelada no final. Mas, irmão Murilo, surge aqui uma pergunta, porque a partir da próxima lição, a gente já vai falar sobre os dons de revelação. Mas como eu recebo os dons espirituais? É adendo, é algo a mais. Vai aí anotando se é que tu não baixou o subsídio. Diz assim: submissão à vontade divina. É o primeiro passo para você receber um dom espiritual. É submeter à vontade de Deus. A atitude deve ser essa: Senhor, não é o que eu quero, mas o que tu quer. Porque quem conhece a igreja é ele. Às vezes a gente quer um dom, mas a igreja precisa de outro. Deus pode decidir-se por outro. É ele quem dá conforme a necessidade da igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11, o seguinte: mas um só é o mesmo Espírito e opera em todas estas coisas, distribuindo particularmente, individualmente, a cada um como queremos. Não, como ele quer. Então se submeta à vontade de Deus. Em segundo lugar, para se receber os dons espirituais, você precisa de desejo. Você precisa querer. Você precisa desejar. A Bíblia diz o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O desejo, quando ele é autêntico, ele resulta em busca incansável, oração, jejum e serviço. E em terceiro lugar, você precisa de fé. Essa fé aqui, dentro do contexto que estamos falando, não é aquela fé que fica inerte, que a pessoa cruza os o microfone não faz zoado aqui, cruza os braços e fica lá: se ele quiser me dar um dom, se o dom vier ou não, aí tá lá de braços cruzados. Se ele der o dom, eu vou. Se não der, também eu não vou. Não é assim não, irmão. Vai trabalhar, né? Vai servir a Deus, porque o dom é dado para a edificação do corpo. E uma boa maneira de receber os dons espirituais é estar na obra, em vez de estar de braços cruzados, sem fazer nada. Vai lá trabalhar. E trabalhando, Deus pode te usar como uma provisão para a necessidade da igreja local. E temos aqui, para finalizar, eu vou aqui citar de forma rápida uma porrada de propósitos dos dons espirituais. Olha só, em primeiro lugar, já falamos isso aqui, o dom ele é para edificação da igreja. Para quem gosta de muito textão, vai lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao versículo de número 27. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, 5 e 12. O dom é para edificar o crente. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 12. Em terceiro lugar, capacitar o crente a testemunhar de Cristo. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Em quarto lugar, capacitar o crente para ganhar almas para Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5 ao 8. 9, 32 ao 42. Em sexto lugar, a glorificação do Senhor, João capítulo 16, versículo 14. Em sétimo lugar, a confirmação da palavra. Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 20. Hebreus capítulo 2, versículo 3 ao 4. Temos aqui ainda mais outra finalidade. O crescimento da obra em qualidade e em quantidade. Atos capítulo 6 e 7, 9 e 31, 19 e 20 e Romanos 15 e 19. Temos aqui também outra finalidade dos dons, a unidade da fé e do conhecimento de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13, 4 e 15 e 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Temos também aqui a questão da maturidade cristã. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao versículo de número 14. São vários os propósitos dos dons espirituais. E todos eles têm essa finalidade. Edificação. Maturidade, edificação, né? Confirmação da palavra, edificação. Todos eles vão desaguar em edificação, seja pessoal, seja coletiva, ou seja do não crente. Eu espero ter contribuído com você através desta singela pré-aula. Se eu contribuir, eu vou pedir aqui agora, não vou dizer mais não, coloca aí no final, coloque aí nos comentários, eu cheguei até o final, eu quero que você coloque aí agora, eu compartilhei essa pré-aula com mais alguém. Aí sim, irmão Murilo, mandei no grupo da minha igreja, glória seja dada ao nome de Jesus. Tu vai aprender e vai evangelizar, tu vai ser instruído e ajudar outras pessoas a serem instruídas também. Conto com essa força de vocês. É o poder do 1. Se você compartilha com 10, compartilha com mais 10, compartilha com mais 10,
muitas vidas são alcançadas. Tenha uma boa aula de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua família e lhe guarde de todo o mal. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Abra a jaula.